Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Mota e hoje, mais uma vez, gente, é dia de contação de história. Então, eu vou contar para vocês hoje a história de José, quando ele reencontrou os seus irmãos. Como que ele reencontrou os irmãos? Já que José tinha sido vendido pelos irmãos, né? E ele foi para a casa de Potifar e lá aconteceu que José foi parar na cadeia, né? Ele foi preso. Então, é lógico que foi preso injustamente, né? Então, o que aconteceu com José que ele reencontrou os seus irmãos? Aí vem a narrativa, o tema da história é assim, ó. José e a fome. O prisioneiro José pensava que seus sonhos haviam acabado, mas os acontecimentos que mudaram de repente, e tudo por causa do rei, o faraó. Faraó, ele era um rei que ele gostava que as coisas fossem do jeitinho dele. Nada podia estar fora do que era costume para ele no momento, né? É lógico, ele tinha lá os seus desejos ser realizados. E se acontecesse alguma coisa de errado, com certeza alguém ia parar na prisão. Aí diz assim, ó: Deus pôde cuidar das situações mais difíceis. Pelo menos foi isso que José passou a crer enquanto tentava construir a vida em uma prisão egípcia. Ele fez parte dela. Tentou esquecer a injustiça que lhe fizera e comportou-se de modo exemplar. Na prisão, José, ele fazia tudo direitinho. Tudo que ele colocava a mão, as coisas eram abençoadas. Então, nada que ele era um menino que fazia de tudo para que o local estivesse organizado, para que os presos confiassem nele. Então, o que aconteceu? Não demorou muito e o carcereiro encarregou de dirigir aquele lugar. Então, o carcereiro pegou e falou para ele assim: já que todos os prisioneiros gostam de você e a gente vê que você é dedicado, então você vai estar encarregado para cuidar de tudo aqui dessa prisão. E de repente, algum tempo depois, 2 servos de Faraó chegaram à mesma prisão. Uma noite, os 2 tiveram sonhos, tanto o copeiro quanto o padeiro que estavam na prisão, eles tiveram um sonho. E o copeiro de Faraó falou primeiro: sonhei com uma vinha com flores e depois com uvas e vinhos que tinham sido esmagados. Disse ele: você vai ser liberto e mais uma vez vai servir o vinho à mesa real. Disse José: quando isso acontecer, por favor, fale ao faraó sobre mim e ajude-me a sair da prisão. Eu não fiz nada de errado para estar aqui. O padeiro de Faraó criou coragem e disse: sonhei com um cesto de pães. Disse ele: depois os pássaros voaram sobre ela para bicar os pães. Então José abaixou a cabeça, ficou triste e disse que seu sonho significava má notícias. Você vai ser executado. Os pássaros vão comer o seu cadáver. As 2 predições se realizaram. Mas apesar de o copeiro ter sido perdoado e ter voltado ao trabalho no palácio, ele se esqueceu de José. Até que Faraó teve um sonho estranho que ninguém conseguia descobrir esse sonho. Então, o faraó
ele estava sonhando e ele ficava apavorado. Então o copeiro, depois de muito chamar várias pessoas para desvendar o sonho de Faraó, e ninguém conseguia, o copeiro se lembrou de José. Aí ele chegou até o Faraó e disse: há um jovem estrangeiro na prisão real que consegue explicar sonho, disse ele. Ele preveu que eu seria perdoado e voltaria a servi-lo. E aqui estou hoje, servindo ao Senhor. Imediatamente, alguns servos foram enviados para buscar José. E o Faraó contou a ele seu sonho. E disse ele, em um dos sonhos, disse ele a José: eu estava na margem do rio Nilo. 7 vacas gordas saíram da água. Enquanto ela estava pastando, 7 vacas magras saíram também da água e comeram as vacas gordas. No outro sonho, eu vi 7 espigas de cereais. Elas estavam cheias e maduras ao sol dourado do verão. Então cresceu outras 7 espigas finas e secas. Elas simplesmente engoliram as espigas gordas, com um grão todo maravilhoso, lindo. Elas chegaram e comeram elas. José acenou a cabeça com sabedoria. Os 2 sonhos significavam a mesma coisa. E ele disse: ó Faraó, haverá 7 anos de grande colheitas. Será seguida por 7 anos de fome. 7 anos de fartura, mas depois haverá 7 anos de fome. Assim falou José para Faraó. Precisa escolher alguém para organizar o armazenamento dos grãos dos anos da fartura, para que durem durante os anos ruins. E daí foram se passando e José foi conversando com o Faraó. E daí o Faraó, ele começou a pensar: quem será que eu vou colocar para cuidar de todos esses alimentos, de fazer com que os 7 anos que tiverem bastante fartura possa guardar, para que venha os 7 anos de fome e o povo não pereça. E daí, imediatamente, o Faraó olhou, prestou atenção em José, viu ele um garoto tão sábio e disse assim, ele o tornou e disse: você mesmo, José, vai cuidar para que armazene esses alimentos, para que nós não venhamos a morrer e padecer de fome. Então ele tornou governador do Egito José e lhe deu a 2ª carruagem real. Aonde quer que ele fosse, uma guarda de honra iria à sua frente. Ordenou que as pessoas cobrissem caminho para a carruagem de José. Durante os 7 anos de boas colheitas, José garantiu que a grande quantidade de grão fosse cuidadosamente armazenada. Então veio a fome. José estava encarregado da distribuição dos alimentos. Então, o que aconteceu? Essa distribuição da comida, primeiro para os egípcios e depois para os estrangeiros que vinham comprar, pois havia fome em todos os lugares e as pessoas não sabiam dessa fome que chegaria. Então elas não se organizaram para que pudesse guardar alimento. Mas no Egito,
como José ele estava organizando todo o mantimento, então sim, tinha mantimentos, comida para vender para várias outras pessoas estrangeiras. Entre esses que sofriam com fome estava a família de José, lá em Canaã. Eles ouviram falar que haviam comida no Egito. E um dia Jacó enviou os 10 meios irmãos de José para comprar um pouco de alimento. Eles tinham medo até dos escravos. Eles tinham medo até dos escravos que os levaram à presença do governador. Então, olha só o que aconteceu. Quando os irmãos de José chegaram no Egito, eles foram comprar alimento. Olha só o que aconteceu. Todos que eles passavam, eles chegavam até José. Todos estrangeiros que chegavam na cidade para comprar alimento tinham que chegar até ele. E estes que sofriam com a fome, estava a família de José, lá no Egito. Eles ouviram falar que havia comida no Egito. E um dia Jacó enviou os 10 meio-irmãos de José para comprar um pouco de alimento. Eles tinham medo até dos escravos que os levaram à presença do governador. Os irmãos curvaram-se até o chão quando chegaram diante de José. Eles se curvaram até o chão quando ficaram na presença de José. De repente, José se lembrou dos sonhos que ele tinha tido quando era jovem. Seus irmãos estavam se curvando, embora eles não tivessem reconhecido José. Eles não conseguiram saber que aquele lá era o irmão dele. Então, o que aconteceu? O irmão, embora eles não tinham reconhecido o irmão, os sonhos de José estavam se cumprindo. Mas José não conseguiu esquecer a forma com que eles o haviam tratado. Com muitas dureza, fez a eles pergunta, tentando desesperadamente saber sobre seu irmão mais novo, sem revelar quem ele era. Para provar que não são espiões, disse ele com severidade: um de vocês vai ficar aqui, os outros vão buscar o seu irmão. Olha aqui para vocês verem, gente, como estava se cumprindo aquilo que José tinha sonhado quando ele era jovem. Ele sonhou que os irmãos um dia iriam se inclinar para ele. E os irmãos ficaram, totalmente revoltados. Imagina que um dia nós iremos nos encurvar até você. E aqui está se cumprindo o sonho de José. Vamos lá mais para frente para descobrir o que aconteceu. Então, para provar que não são espiões, disse ele com severidade: um de vocês deve ficar aqui como prisioneiro. Depois traga o seu irmão mais novo que vocês afirmam ter, para provar que estão dizendo a verdade sobre vocês. Jacó, quando os filhos chegaram e contaram para Jacó ficou angustiado quando os irmãos voltaram e lhe falaram sobre a exigência dos egípcios. Minha querida esposa Raquel teve somente 2 filhos, chorou ele. Eu perdi José. Não posso deixar que Benjamim se vá. Mas a fome ficava cada vez mais severa e em pouco tempo não havia o que eles pudessem comer. Então eles não tinham escolha.
os irmãos voltaram ao Egito. E além disso, um dos irmãos ficou lá no Egito, esperando que os outros irmãos, levassem o irmão mais novo, né? Então, tudo isso, José, ele estava provando, fazendo com que entendesse se os irmãos tinham se arrependido do que eles tivessem feito com ele lá no passado, né? Ele queria entender se o coração dos irmãos ainda estava ruim, amargo, rancoroso, ou se eles já estavam mais arrependidos do que eles fizeram, né? E quando José viu seu único irmão verdadeiro, teve uma ideia. Ele ofereceu um banquete aos irmãos, enquanto os serviam, encheu os sacos de grão, mas disse ao chefe do servo para esconder uma taça valiosa de prata no saco de Benjamim. No dia seguinte, eles se despediram e eles foram embora. Aí, escuta só o que aconteceu. No dia seguinte, ele despediu-se os irmãos e depois mandou um servo ir atrás deles. Parem, gritou o homem. Um de vocês é ladrão. A taça de prata do meu senhor sumiu. Os irmãos negaram que tivesse feito qualquer coisa de errado, mas o saco de cada um deles foram revistados. E lá no saco de alimento que estava com Benjamim estava a taça. Meu senhor disse que quem for ocupado vai ter que pagar. O meu senhor disse que quer que o ocupado, como escravo, que seja o seu escravo, vai ter que pagar. Então, esse daqui será o escravo do meu senhor. Os outros podem ir embora. Os irmãos ficaram muito aflitos. Eles sabiam o quanto tinham agido errado com o pai quando se livrou de José. Agora, eles estavam desesperados para levar o Benjamim para sua casa com segurança. Então insistiu em voltar para fazer o governador mudar de ideia. Judá ainda estava sofrendo pela culpa por ter participado da venda de José. Ele se dirigiu ao oficial que tinha poder de vida e de morte sobre eles, prenda-me, por favor, como escravo, em lugar de Benjamim, disse ele. Então José soube que seus irmãos estavam verdadeiramente arrependidos pelo que havia feito a ele. Ele não podia continuar fingindo. Então eles pegaram e começaram a gritar. Veja, gritou ele, sou José, meu pai ainda está vivo, eu sou o irmão de vocês. Não se preocupe pelo que fizeram muito tempos atrás, tudo era plano de Deus, fazia parte do plano de Deus para manter nossa família salva durante a fome. Agora vão depressa, busque meu pai. Vocês devem vir todos morar aqui no Egito, porque aqui no Egito vocês não vão passar necessidade. E assim toda a família de José se reuniram novamente. Olha que legal, gente. O bacana é o seguinte, que José, seu pai e seus irmãos puderam todos estarem unidos de volta. E o bacana, gente, olha aqui, ó, esse desenho aqui, ó, que retrata o Benjamim, né? Que eles encontraram a taça ali
no saco de alimento do Benjamim e os irmãos ficaram desesperados, apavorados da ideia de que o seu irmão mais novo pudesse morrer. Na realidade, gente, eles estavam pensando o seguinte: nosso pai já é velho, idoso. Se ele perder mais um filho da amada Raquel dele, ele também morrerá. Então José, ele ficou muito feliz de saber que os irmãos haviam se arrependido de tudo aquilo. E na hora, os irmãos se abaixaram, pediram perdão. Irmão, perdoa, perdoa, e eles podem se levantar. Não se preocupe. Eu tenho certeza que Deus tinha um plano para que isso acontecesse, porque ele sabia que ali havia de haver uma fome muito grande na terra e tinha que acontecer isso. Isso era a provisão de Deus para fazer com que o povo de Israel, que era a família de José, não padecesse de fome. E lá foi morar com José o seu pai, seus irmãos e a sua família toda. E eles ficaram lá por muitos anos. E José, ele sempre tratou e cuidou do pai dele, não deixou faltar nada, nem para o pai e nem para os irmãos, né? Então, gente, essa é uma história para falar para vocês sobre perdão, arrependimento, dedicação, amor. Então, José, ele sabia do que tinha acontecido, o porquê tinha acontecido tudo aquilo com ele. Mas só que agora, José, abaixo de José, acima de José, né, só tinha o rei. O rei era o poderoso, né, o que mandava em tudo, e abaixo dele era José. José, ele comandava o reino todinho, e o faraó, ele tinha colocado um anel que pertencia à realeza. Ele, na hora que ele escolheu José para cuidar de todo o alimento, o armazenamento dos alimentos, ele tirou do seu dedo um anel e colocou no dedo de José e falou para ele: a partir de hoje, ninguém mais está, somente eu estou acima de você. Não tem outra pessoa acima de você a não ser somente eu. Então, o legal, bacana, é que José, ele pôde perceber que ele tinha o amor da família dele de volta, que era do pai e dos irmãos, né? E quando Jacó ficou sabendo que o seu filho querido estava vivo, estava morando no Egito, e ele era o governador do Egito, imagine a felicidade que ele sentiu, a alegria, quando ele reencontrou o seu filho. Ele o abraçou e o beijou, porque a saudade era tão grande e ele imaginava que nunca mais ele encontraria o seu filho, né? E depois, com isso, gente, ó, o interessante, bacana, né? Que José, mesmo ele tendo passado tantos outros problemas, ele não ficou com ódio dos irmãos, né? Ele entendeu que aquilo lá era propósito, né? Então tá, gente, ó, bye bye pra vocês, até a próxima semana e a próxima contação de história, tá bom? Beijão, tchau, tchau, bye bye.